pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, antes da gente iniciar o nosso trabalho de hoje, eu quero fazer menção aos trabalhos que já estão postados no canal. São aulas completas com um passo a passo detalhado para vocês alcançarem esses resultados aqui. Essas artes elas já estão no canal. Algumas delas são sugestão de inscritos, então se você tiver alguma sugestão, fica à vontade para deixar aí nos comentários. Pode ser do jogador que eu já trouxe, pode ser de um time que eu já fiz, pode ser de outro tema relacionado, não só relacionado a futebol. Fica à vontade para deixar a sua sugestão, que eu vou estar disponibilizando uma aula completa aí com a sua sugestão, liberando as imagens para download. Assim como a aula de hoje também tem as imagens disponíveis aí na descrição para me acompanhar nessa criação, ok? Esses aqui são alguns trabalhos, não tem só esses, tem outros também, então vale a pena se inscrever no canal para estar acompanhando esses trabalhos aí completos dentro do Canva gratuito. Vamos iniciar a nossa criação de hoje. Já estamos com essas imagens aqui, serão as imagens que a gente vai utilizar para criar o nosso trabalho. O nosso trabalho está aqui, ele ficou bem interessante, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? O pós-produção já está aplicado, então a gente chegou nesse resultado aqui, ó, no Canva gratuito. E vocês vão entender como que a gente chega nesse resultado agora. Então vamos lá, resolução de 1080 por 1350, ok? O nosso background, ele já vai estar nessa cor de azul mesmo. Então só copiar esse azul aqui, ó. Tá vendo? Só copiar esse azul, copiar esse código aqui que você vai ter acesso a essa mesma cor. E o primeiro passo aqui, ó, pegar a fonte League Spartan. Aqui a gente vai escrever o nome dele. E aqui a gente vai colocar num semitom, então a gente vai colocar nessa cor aqui, ó, tá vendo? Só copiar esse código hexadecimal para você ter acesso a essa cor. Acho que é esse aqui, na verdade. Deixa eu só visualizar. Tirar daqui que fica mais fácil. Então o background, ó, ele é o mesmo, e deixa eu só pegar um que a gente já consegue visualizar melhor. Então ele está nessa cor aqui, ó. Tá vendo? Então ele está nessa cor aqui, ó. Então vamos lá, estamos com o nosso nome aqui do jogador. A gente vai aumentar isso aqui, a gente vai deixar assim. Tá vendo? Todo o tamanho da página. Resolução de 1080 por 1350, ok? Então aqui a gente pode colocar aqui. Podemos duplicar, ó. Podemos duplicar novamente. Aqui a gente pode duplicar de novo. E aqui embaixo vai ficar o gramado. Mas dá para duplicar de novo e deixar aqui, ó. Esse aqui de baixo ele vai acabar não aparecendo. Então beleza, a gente tem essa repetição aqui, então a gente já tem um background aqui, ó, definido. Agora a gente vai atrás dessa imagem. Essa imagem aqui é a única que eu não vou deixar para download na descrição, porque você vai localizar ela dentro do Canva gratuito, ok? Então você vai fazer a busca aqui, ó, gramado de futebol. E você vai localizar essa imagem, uma imagem gratuita, vocês podem ver, qualquer um pode utilizar. Então você vai pegar essa imagem aqui, vai aplicar um dual tone nela. Então em editar, vocês podem ver que é a mesma imagem aqui, ó, tá vendo? Eu apliquei um dual tone. Então em destaques eu inseri essa cor aqui, em sombras eu inseri essa cor aqui. Então aqui em dual tone você pode selecionar qualquer um e copiar tanto essa cor como essa cor aqui para ter esse resultado aqui na sua imagem, ok? Agora que a gente tem a nossa imagem com o dual tone aplicado, a gente vai atrás desse aplicativo aqui, ó. Então é só fazer essa busca aqui em aplicativos e abrir ele. Então você vai selecionar a sua imagem, vai vir em linear e a gente vai deixar visível somente o gramado. Então eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Por esses círculos aqui eu faço controle, ó. Então eu vou deixar aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu posso diminuir um pouquinho da força. Eu quero só o gramado visível, então eu vou deixar assim, tá vendo? Onde aparece só o gramado. Eu posso deixar meu gramado aqui, ó.
aqui eu posso aumentar, posso colocar o gramado aqui. Tá vendo? Dá até pra diminuir, não tá tão grande aqui em cima, então deixa mais ou menos assim, essa parte desfocada, deixar ela um pouquinho mais para baixo, vou deixar o gramado aqui, ó. Fazendo até esse folding aqui de baixo, tá vendo? Então quando a gente tira o doutor, a gente consegue ver as cores originais do trabalho, tá vendo? Porque aqui a cor tá um pouquinho diferente, porque a gente fez a finalização, então o nosso resultado ele, né, mudou um pouco. Mas vamos lá, para a gente conseguir chegar no resultado da arte de cima. Primeiro eu vou pegar a imagem dele aqui, ó. Lembrando que é só ir na descrição e fazer o download para vocês me acompanharem nessa criação aqui. Então a imagem dele, posso posicionar ela aqui, ó, dá para diminuir, não está tão grande. A primeira coisa que a gente observa é que a imagem está numa tonalidade diferente, então vamos pegar as 3 imagens. Vamos posicionar elas aqui primeiro. Posso posicionar minhas 3 imagens dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Então dentro das camadas, a primeira é essa aqui, que eu não quero que nada sobreponha ela. A segunda é essa aqui e a terceira é essa aqui. Então, ó, aqui nessa imagem a gente vai utilizar o mesmo app. Cadê ele? Utilizar o mesmo aplicativo. E aqui a gente vai pegar, ó, o linear. Novamente a gente vai colocar o efeito dessa forma aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente mantém a lateral dele, mas ganha um recorte suave aí pra ficar uma borda tão quadrada na nossa imagem. Então, vou deixar mais ou menos aqui, ó, acho que tá interessante aqui. Suavizar um pouquinho mais aqui, diminuir um pouquinho aqui, ó. Vou deixar dessa forma aqui. Já essa imagem, vou deixar ela bem aqui embaixo, ó. Tá, e agora a gente pode aumentar as imagens. Então essa aqui eu vou aumentar bem mais. Essa aqui ela vai ficar aqui. Vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Vamos aumentar mais um pouco, ela vai ficar aqui. E essa outra aqui a gente vai aumentar ela mais, ó. Então a gente pode aumentar mais. Vou colocar ela aqui. Puxar um pouquinho pro lado aqui, ó. Pode deixar as imagens assim. Essa aqui dá pra aumentar um pouquinho mais. Deixar ela mais um pouco, então dá pra deixar ela aqui, ó. Então podemos seguir aqui. Agora a gente vai trabalhar as imagens. Então deixa eu puxar essas duas aqui para esse lado aqui. Agora em editar a gente pode diminuir a temperatura da imagem, né, para a gente ter essa coloração mais azulada. Vamos aplicar um pouquinho de contraste. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário, junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. 5 de nitidez e 5 de claridade. Podemos deixar dessa forma aqui. Essa outra a gente pode, ó, jogar bastante a temperatura para o azul. Podemos aumentar um pouquinho do brilho, ó. Tá vendo? Contraste também, ó. Então a gente já está melhorando bastante o nosso resultado, como vocês podem ver, ó. Aqui dá para diminuir bastante a temperatura e o brilho, para deixar mais ou menos aqui, tá interessante. Esse aqui a gente vai realizar o mesmo procedimento. Podemos aumentar um pouquinho do brilho,
temperatura lá embaixo, ó, tá vendo? Agora a gente tem uma coloração azulada em todas as imagens, como vocês podem ver, então a gente já está com um resultado muito mais uniforme. Como vocês podem ver, ó, a gente saiu dessas imagens quentes para essa padronização mais fria, né? Cara, isso é um detalhe muito importante no design, faz toda a diferença no seu resultado final. Por mais que você não perceba, né, bater no olho aqui você não percebe, mas se jogar a imagem quente assim, no final você percebe a diferença. A imagem destoa, ela destaca no seu trabalho, e isso passa um aspecto mais amador, como se tivesse esquecido desse detalhe. Aqui eu posso duplicar essa imagem, tá vendo? Então dupliquei essa imagem, essa outra também vou duplicar, vocês já vão entender. A gente vai em Dual Tone, a gente pode vir com o azul aqui, ó. Eu vim para esse azul aqui, copiar ele, colar ele, ó. Então a gente está nessa tonalidade, vai ficar mais claro do que a gente quer, justamente pelos efeitos que a gente aplicou, mas a ideia é exatamente essa. Aqui em desfoque a gente pode jogar isso aqui no 80. E agora a gente tem esse efeito aqui. Esse efeito aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele, jogar ele aqui atrás, ó. Então agora a gente ganha esse contorno, tá vendo? E aqui na outra imagem a gente vai realizar o mesmo procedimento. Então, vamos duplicar. Desfoque em 80. Então o desfoque ele serve justamente para a imagem, né, para ela perder o contorno, tá vendo? Ela fica só um borrão. Que aí isso nos ajuda a ter uma luz mais... que não parece um contorno, sabe? A ideia é que essa luz não seja um contorno, e sim uma luz. Um contorno de luz, um contorno desfocado, né? A ideia principal é essa. Então aqui eu apliquei o Dual Tone, como vocês podem ver. Então eu fiz exatamente o mesmo procedimento que eu fiz na outra luz. Posso jogar ela aqui atrás, ó. Posso puxar um pouquinho pra cá, ó. E tá aí, ó, tá vendo? Então a gente já tem esse contorno luminoso em torno do Folding, tá vendo? Então a partir disso aqui a gente já está praticamente finalizando. Aqui a gente pode pegar a Premiere League, a gente pode adicionar aqui desse lado, né, ó. Vamos adicionar do outro lado para seguir a mesma ideia. Vamos colocar a Premiere League aqui. Ícone do Manchester aqui. Vamos diminuir isso aqui um pouquinho, ó. Vamos deixar aqui alinhado naquelas, né? Vamos pegar uma guia aqui para alinhar isso aqui da melhor forma possível. Então posicionei minha guia aqui, ó. Aqui eu já alinhei, tá vendo? Aqui já melhorou, então posso deixar dessa forma aqui. O nome dele que a gente colocou aqui, a gente tem um pequeno macetezinho que eu já vou explicar. Então vamos em texto. Escrever o nome dele aqui, ó, fio. Aqui eu escrevi separado, então, ó, deixar um fio aqui. Fio, a gente vai utilizar uma fonte gratuita, ela é uma fonte manuscrita, tá vendo? Ok, podemos deixar no branco isso aqui. Aqui eu posso aumentar. Muito grande, ó. A gente vai diminuir, mas aqui embaixo eu vou escrever o nome dele de novo e aqui eu vou diminuir. Então eu escrevi separado, em caixas de texto separado, para a gente poder alinhar o tamanho, tá vendo? E agora, deixa eu entrar aqui nas camadas, pegar os dois aqui, diminuir eles um pouquinho. A gente pode duplicar isso aqui, não precisa ser necessariamente agora, a gente pode vir em efeitos, neon, a gente pode deixar isso aqui, tá bom aqui. E agora a gente pode duplicar isso aqui. Por que eu estou duplicando? Porque para mim esse efeito de neon ele fica muito forte. Então eu duplico esse efeito de neon, removo ele, e o de trás eu coloco na transparência de 50%. Então dá até para aumentar mais, 70%. Então a gente tem um destaque no nome, tá vendo? Só que não fica tão estourado. Isso aqui não é obrigatório, você pode deixar o neon,
Como também pode optar por não colocar o neon. Fica o seu critério, ok? Então, ó, aqui a gente falta pouca coisa para finalizar. Vou colocar 2 gradientes aqui, ó. Então aqui eu posso vir aqui, pegar um quadrado. Posso pegar esse gradiente aqui, ó. Então vou vir nessa tonalidade de azul, tá vendo? Você vai colocar o seu quadrado aqui nessa tonalidade de azul, vai vir em gradiente, vai copiar a mesma cor, vai colar aqui e vai transparecer. Ok. Agora isso aqui a gente traz, ó. Então vamos entrar nas camadas, vamos jogar lá embaixo. Vai ficar aqui, ó. Então vocês podem ver aqui em cima que a palavra folder ela se destaca. Mas, se eu não me engano, acho que ele está acima da palavra, quer ver, ó? Dá pra deixar aqui, ó. Fica mais interessante, acima da palavra, acho que fica melhor. Mas aí também fica a critério. Se você gostar dele aqui embaixo, ó, fica o seu critério. Vou deixar acima mesmo. Dupliquei ele. Vou jogar ele aqui no gramado. Posso colocar ele aqui, ó. E aqui tem um pequeno detalhezinho que eu vou explicar para vocês agora, ó. Essa imagem aqui, né, para mim ela tá muito clara. Eu quis escurecer só um pouquinho essa parte de baixo. Então o que eu fiz aqui? Tá vendo como a imagem tá clara? Ó, tem um brilho na imagem toda. E eu queria escurecer um pouquinho da parte de baixo. Então aqui eu dupliquei. Ó. Opa, vou duplicar isso aqui, dupliquei. Aqui eu vim em ajustar, diminuir todo o brilho, deixei a imagem assim. Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas é um detalhe que eu apliquei na minha imagem, estou passando para vocês. A gente vai em imagem Blender e vamos selecionar o linear novamente. Aqui a gente vai deixar aqui, ó, tá vendo? Então a gente consegue diminuir o brilho aqui da parte de baixo, aqui, tá vendo? Então a ideia é essa, ó. É um pequeno detalhezinho, né? Mas eu particularmente preferi aplicar ele. Então vou deletar para vocês verem a diferença, tá vendo? Ó? Então apliquei aqui. Aqui inclusive ele ficou um pouquinho mais forte, mas não tem problema, vou deixar ele dessa forma mesmo. Vamos finalizar isso aqui, então vou colocar sombra. Então utilizo sempre o mesmo aqui, como vocês podem ver, pego o elemento gratuito, vou intensificar ele duplicando ele algumas vezes. Opa. Então tá aí, ó, tem esse elemento aqui, ó, por 4 vezes, tá vendo? Então posso deixar ele aqui embaixo, tá vendo? E vou colocar ele aqui, ó. Então a sombra já está aqui. A gente pode descer, eu vou descer um pouquinho isso aqui, ó. Então eu vou pegar esse gramado, pegar isso aqui, pegar isso aqui, vou pegar isso aqui e vou descer tudo de uma vez, ó. Opa! E vou descer a sombra também. Então vou descer tudo de uma vez, vou deixar aqui, ó, para mim tá mais interessante agora. Agora, a gente fazer esse elemento lateral aqui, ó, é bem simples. A gente vai vir em elementos, formas, vou pegar essa forma aqui, ó. A gente pode colocar isso aqui no branco. Podemos aumentar isso aqui, ó. A gente vai deixar aqui, então dá para diminuir um pouco mais, dá para deixar aqui, ó. Tá vendo? Aí isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui. Vou colocar um contorno de 2, colocar na cor branca. O contorno, né, o traçado ele está na cor branca e a cor, né, principal, a cor do centro, a cor de dentro, vou remover. Então a gente tem esse efeito aqui, tá vendo? Ó? Então aqui eu posso aumentar um pouquinho, ó. Posso aproximar mais um pouco. Então vou deixar aqui dessa forma. Aqui, vou colocar um pouquinho mais para fora para não ficar tão colado. Acho que tá mais interessante. Então aqui, opa. O que eu vou fazer para me colocar desse lado? Vou entrar nas camadas, vou duplicar isso aqui, vou girar 180 graus e vou colocar
desse lado aqui, ó, para mim não ter o trabalho de refazer tudo novamente. Então dupliquei isso aqui e posicionei desse lado aqui. Tá vendo? Então isso aqui dá pra... Deixa eu localizar ele aqui nas camadas. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Esse aqui eu também vou puxar um pouquinho mais pra cá. Isso aqui não precisava tanto. Então vou deixar aqui. Aqui a gente... Ó, o Premier League e o Manchester ele tá maior. Então vou aumentar isso. E aqui embaixo, né, um pequeno detalhezinho, Manchester City, a gente vai escrever isso agora, ó. Então vamos lá. Manchester City. A gente pode utilizar Montserrat, mais fino possível. Vamos espaçar em 800 e aqui a gente só diminui. E coloca aqui embaixo. Isso aqui a gente pode deixar no azul clarinho aqui, ó. O branco ele destaca muito e esse azul aqui, ó, ele tá dentro da paleta de cores, é um detalhezinho sutil que a gente vai colocar aqui embaixo, então o azul ele é melhor. Então, podemos posicionar aqui, ó. Centralizei. Agora com esse belo trabalho praticamente finalizado, o que a gente pode fazer? Aqui eu vou puxar só um pouquinho pro lado, tô sentindo que ele tá um pouquinho... Aí. Com esse belo trabalho finalizado, a gente vai baixar ele. Então se você chegou até aqui junto comigo, tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nessa aula. Então se inscreve no canal, dá aquela moral. Deixa uma sugestão, vai me ajudar muito. Qualquer comentário que você deixar vai me ajudar muito. Seja um comentário elogiando o trabalho, criticando o trabalho, uma sugestão com outro tema, com outro jogador, com outro time. Deixa um comentário, vai me ajudar muito. E logo em seguida você pode se inscrever. Se você deixar uma sugestão, nos próximos vídeos vai estar saindo aqui, ok? Então aqui, ó, baixei minha imagem, vou posicionar ela aqui, posso ir em editar, a gente pode mexer, ó, contraste, ó, tá vendo? O contraste ele dá um resultado interessante, temperatura dá para jogar um pouquinho, saturação dá para trazer um pouquinho, claridade dá para trazer um pouquinho, nitidez também dá para trazer um pouquinho. Agora a gente pode aplicar um filtro, ó. A gente tem vários resultados, tá vendo? Esse aqui eu já gostei do fresco, acho que vou deixar ele mesmo, então. Esse é o nosso resultado final, olha a diferença aí com pós-produção. Então para quem me acompanhou até aqui, agora que eu percebi que isso aqui tá um pouquinho mais para dentro, mas não tem problema, é só um pequeno detalhe, dá para ajustar. Para quem me acompanhou até aqui, muito obrigado, tamo junto e até a próxima.